Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Pod Maju. Hoje eu estou com um convidado super especial, ele que é médico, oncologista, Caio. Caio, se apresente pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Caio. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Marília. Tenho 29 anos. Saí cedo aí entrei na profissão cedo e estou trabalhando como oncologista já, aqui agora no meu primeiro ano pós especialização. E é isso, estou aí. Ah, nossa, que bacana. Caio, conta um pouquinho da sua história pro pessoal, um pouco como foi esse processo de você escolher medicina, por que medicina, de onde surgiu esse sonho realmente de ser médico, né? Bom, assim, meu caso foi um pouco atípico, né? Porque minha família mexe com imóveis, né? Tá. E eu queria fazer engenharia, igual meu pai. Só que aí, faltando 6 meses, eu mudei minha ideia e fui fazer medicina. Uhum. E eu fui ter certeza mesmo, eu fui gostar mesmo de medicina depois que eu entrei na faculdade. Tá. Eu comecei a fazer as coisas, comecei a ver, aí que eu comecei a gostar, mas foi uma decisão. Eu sabia que qualquer coisa que eu ia fazer, que eu fizesse, eu acho que eu tinha certeza que eu ia dar certo em alguma coisa. Aham. Que Deus estava comigo e eu ia responder dessa forma. Tá. Então, quando eu escolhi medicina, eu tinha essa liberdade. Uhum. E, e aí, na faculdade, eu fui me afirmando. Tinha as crises, né? Todo mundo tem a crise do primeiro, o que eu tô fazendo aqui? O que eu Bem. escolhi? Meu Deus do céu. Aí você vê os chefes trampando igual um condenado. Jesus, o que eu tô escolhendo pra minha vida? Tive todas essas crises. Mas, mas aí eu comecei a gostar mesmo na faculdade. Nossa, e até uma coisa que a gente costuma brincar na minha faculdade é que a gente parece um zumbi. Nossa, estudante de medicina parece um zumbi porque a gente não dorme. Várias pessoas aí tomam alguns medicamentos para poder se A manter grande acordado, maioria. né? Meu residente, então, piora muito mais. Nossa, todo mundo Porque fala. é um remédio pra acordar, outro pra dormir, né? Sim, nossa, literalmente. Eu não tenho histórias assim, mas meus amigos têm grandes histórias. Ô, Caio, você falou da sua faculdade? Onde você se formou? Eu me formei, né, eu fiz na Universidade Camilo Castelo Branco, depois foi Tá. comprada pela Universidade Brasil. Hum. É, eu fiz lá, foi até um conflito, assim, porque eu acho que é interessante falar, Uhum. porque quando eu me formei, eu passei com 17. Uhum. Nossa, super novo. E assim, na época tinha, acho que menos vagas que agora, então Uhum. era difícil. Pra mim foi uma bênção, sim, foi totalmente de Deus, porque Sim. eu tinha um colega que fez muito mais inteligente que eu, tirava nota muito melhor que eu, e ele foi passado depois de 3 anos depois que eu. Uau. Três, Uhum. 4 anos, assim, várias histórias. E a minha família era particular, minha família deu apoio pra isso, né? Tá. E às vezes eu queria fazer cursinho pra passar numa pública, como todo Uhum. mundo sonha, né? Só que meu pai foi aberto, olha, filho, eu consigo lidar com isso Tá. e eu posso te apoiar. Tá. E eu sentia que era mais um orgulho meu Uhum. de querer jogar. Não, eu conquistei tudo na minha raça, e às vezes isso é necessário, mas Sim. eu conquistei tudo na minha vontade, tudo na minha raça, e jogar na cara dos meus pais que tinha conquistado. Tá. E no fim da faculdade foi o contrário. Foi assim, eu tinha o maior prazer, maior orgulho de que a minha conquista foi uma conquista deles. Sim. Uma conquista dos meus pais também. Aham. Então, e eu tentei honrar cada centavo deles. Sim. Então, para mim foi muito bom, e tenho o maior orgulho de falar o que eu fiz lá. Aham. Enfim, no meu, na minha formatura, eu fiz o discurso religioso, né? Uhum. Tá. E meu pai me ajudou. Oh, que Muito fofo. legal, muito legal. E assim, e pra mim naquela noite foi exatamente isso, assim, Aham. eu tendo uma conquista junto com eles, né? Sim. Foi. Mas duro que é realmente isso, assim, eu posso falar pela minha própria experiência, de que a minha conquista também é a conquista dos meus pais. Acho principalmente da minha mãe, que batalhou muito, né, pra poder me proporcionar tudo aquilo que eu já tive. Sim. Principalmente em relação ao colégio, que ela sempre quis que eu estudasse nos melhores colégios da minha cidade, justamente para poder ter o melhor ensino para futuramente. Porque eu falo que eu queria ser médica desde os 2 anos de idade, então faz muito tempo. Cara, eu tenho um contraste muito difícil na minha casa, que minha irmã também é. Só Aham. que ela fala desde os 6 anos de idade. Uau. Tipo assim, ela sempre quis. E eu não. Ela quis onco, e ela é Aham. onco também. E eu tive esse contraste, porque eu fui totalmente diferente dela. Aham. Escolhi no susto, comecei a gostar depois da faculdade, e não me arrependo, graças a Deus, não fiz engenharia.
Mas eu tenho esse contraste dentro com a minha irmã. Uhum. E aí, nossa, realmente tem um contraste ali bem grande ali na questão de idade. E aí a minha mãe sempre me apoiou muito e quando eu passei na faculdade eu fiquei super, hiper, mega feliz, eu só sabia chorar. Mas a minha mãe também, ela ficou bem feliz pela minha conquista. Tudo bem que veio um baque pra ela no começo, porque eu falei assim, meu Deus, passou na faculdade, o que eu faço agora? Mas depois ela ficou muito feliz, assim, eu vejo que até hoje em dia ela... tô no segundo semestre, não faz muito tempo. É. Mas que Não, ela você vai fica ver nos feliz últimos, pelas minhas sim. conquistas e ela sempre me ajuda. Eu vi, inclusive, no vídeo no TikTok de uma menina que foi pagar, até ser minha mãe, inclusive, que ela foi pagar o último boleto. Gente, a felicidade dos Meu pais. pai, O que que é meu aquilo? pai, ele se perguntava qualquer mês, ele sabia quantos boletos faltavam. Tipo assim, quarto ano, falta 18 boletos. 18 boletos, aham. Ele sabia certinho. Sim. Mas o final é alegria, É. né? É só alegria. Não, total. E como que foi pra você decidir essa área de ser oncologista? Pra quem não sabe, a gente abrevia, tá, gente? É oncologista. É. Mas como que foi pra você isso, escolher? Assim, você faz clínica médica antes, né? Sim. A clínica médica, pra mim, eu sempre gostei na faculdade, foi a matéria que eu mais gostava. Então, pra mim, foi fácil escolher. A onco, quando eu fiz clínica, eu gostava de tudo, mas não queria fazer nada. Eu gostava, e eu queria muito fazer reumato, Ah, porque tá. eu gostava de estudar reumato. Aham. Só que eu sabia que o ambulatório era esquisito. Aí eu fui fazer o meu estágio dentro da clínica médica de reumato. E, cara, odiei, velho. Assim, tinha um ambulatório de osteoporose, porque endócrino e reumato faz Aham. osteoporose. Nossa. Horrível, horrível. Queria pular da janela. Fibromialgia, não. Assim, as colagenase era muito bom, Aham. colagenose. Mas a parte do dia a dia, não gostei. Tá. Aí eu escolhi fazer um optativo em oncologia. Aham. E foi interessante que eu tive um sonho que eu tava num jardim e eu Aham. tava com um amigo meu fazendo a inscrição, Aham. um amigo dele da faculdade até. Aham. Aí eu fui fazer o optativo, o jardim era dentro do hospital. Esse Uau. era o jardim que eu tinha sonhado. É. Uau. Nossa. E, cara, a oncologia também foi uma decisão muito racional, assim, porque Aham. eu vi que a especialidade tinha muita parte científica, porque assim, a oncologia não tem um livro, né? É Tá. tudo artigo, é Aham. tudo coisa muito nova. Tem livros, mas Sim. a gente não usa na prática. Tá. A gente usa mais os artigos. E lidava com os sistemas, né? Aham. E, cara, eu gostei do perfil da especialidade. Tá. E aí eu decidi fazer. E foi Nossa. mais nesse sentido, assim, não foi... A maioria das pessoas tem um vínculo, assim, teve alguém com câncer. Sim. Eu tive, mas depois eu já tava na oncologia. Já tava lá dentro. Mas o meu foi mais pelo perfil da especialidade. Ah, tá. E por não gostar do resto, né? Tipo assim, eu gostava de tudo, mas não queria fazer nef, não queria ser carne, não queria nada. Ah. E na onco eu me encontrei como especialista, né? Eu ia falar, comentar uma coisa, mas eu nem vou comentar. Eu Do ia falar quê? sobre o Ortop. Que Não, a gente... Ortop... Não, pior, eu fundei a Liga de Ortop Como na assim, faculdade Caio? junto com a minha amiga. Minha amiga queria, tipo, precisava de uma ajuda, fui, odiei. Eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio lá. E aí você resolveu fazer, vou sair de Ortop e vou Não, pra... eu fui pra ajudar minha amiga. Eu Aham. participava de cirurgia, ficava com aquele negócio de chumbo horrível. Odiava cirurgia. É horrível, assim. Eu entrei querendo cirurgia, fiz aquela Aham. aulinha. A gente tinha uma aula do porquinho, né? Aham. Mas é um porquinho, não é um porco fedido, é um porco baby, né? É um porco lindo. Aham. Aí eu fiz aquela coisa, cada um tirava uma coisa. Um fazia traque, o outro, tipo, tirava Aham. um rim, outro fazendo não sei o quê. Eu tirei, nossa, mano, é isso. É só isso. Odiei. Aí, lá eu decidi, não quero. Não quero É. mais. E depois que eu fui fazendo. A gente brinca que Ortop tem um tipo físico, né? Não, Gente, Meu melhor amigo, ele é ortopedista. Ah, Da tá. faculdade, Ele assim. gosta da academia, Um né? dos meus... Não, ele não, É ele ratinho não de gosta, ele não academia. gosta muito não, mas tem porte. Ah, por isso. Tem o porte físico pra É. ortopedia. Sim, literalmente. E como que é a rotina? Você comentou um pouquinho, né, sobre essa rotina. Como que é a rotina de de um oncologista, Oncologista. perdão? Como que é essa questão do dia a dia? O oncologista, ele pode trabalhar em algumas coisas, né? Por exemplo, ele Tá. pode fazer ambulatório, Aham. ele pode fazer plantão de quimioterapia, Uhum.
de intercorrências, assim, e ele pode trabalhar como na enfermaria, evoluindo pacientes que estão internados. Eu trabalho no ambulatório, só. Tá. Então, meu dia a dia é mais de decisão de pacientes. Por exemplo, o paciente chega com um paciente novo, tem um câncer X, eu defino o tratamento. Entendi. Vai fazer cirurgia? Não, é melhor fazer químio antes de fazer cirurgia. Sim. Já é um cenário que tem que fazer quimioterapia de Tá. primeira linha. Então, o dia a dia é esse. E aí, de final de semana, eu passo em enfermaria. Mas aí é mais intercorrência, paciente que internou por alguma coisa. Tá. Não é tanto a minha demanda. Aham. Mas tenho colegas que faz só quimioterapia, que fica lá como se fosse um plantonista mesmo para intercorrências. E tem o pessoal de enfermaria mesmo, Tá. que interna paciente ou para diagnóstico, né? Às vezes pede para oncologia, mas a grande maioria ou tá em alguma intercorrência clínica, pneumonia, infecção urinária. Ou ele tem ou tá em terminalidade, né? Então, o perfil de paciente, às vezes a gente tem uma visão da onco que é hospitalar, né? Sim. Que a maioria é o paciente terminal e hemato-onco, né? Sim. Que é o paciente jovem, grave, que ou faz químio e Sim. cura ou falece. E a oncologia é mais ambulatorial, não é tanto enfermaria. A grande maioria dos pacientes vai para o ambulatório, faz quimioterapia e vai embora. Sim. Grande maioria. Mas realmente enfim, é complicado. Mas eu tenho uma dúvida que muita gente tem câncer é algo hereditário ou a gente já nasce e aí ele vai se desenvolvendo? Pode ser, Tá. mas o câncer, ele é uma célula que se dividiu e ela falhou no ciclo de apoptose, né, para fazer, e ela virou uma célula diferente do tecido normal. Tá. Não só diferente, mas ela se multiplica. Certo? Aí a gente os critérios de malignidade é que essa célula pode caminhar para outros lugares. Tá. Por exemplo, a gente tem tumores benignos que ficam localizados, né? Então, da parte quando esse potencial de malignização aí a gente, o outro é câncer também, mas o câncer que a gente geralmente conhece, né? Tá. E nosso sistema tem alguns mecanismos para evitar que uma célula se diferencie disso. Sim. Então, quando tem uma falha nesse sistema, causa. Essa falha, geralmente, é por questões genéticas. Por exemplo, fatores exógenos, né? Exposição solar, cigarro. O cigarro, ele faz aquela inflamação lá, ele pode... Tem questões genéticas. Aí você tem uma mutação do gene BRCA de mama que predispõe o câncer genético. Tá. O câncer hereditário, né? Mas não são todos. Tem alguns cânceres. O mais conhecido, eu acho que é mama, né? Sim. Ficou até famoso pela Angelina Jolie, né? Sim. Muito famoso isso. Realmente. Mas alguns são, mas não são todos que são... Posso falar categoricamente, é hereditário. Não. Tá, não, legal, bom saber disso. E até uma outra coisa que eu gostaria até de saber, porque é uma curiosidade minha, como que funciona a relação de doação de medula óssea? Eu tenho uma idade que eu posso estar fazendo parte dessa seleção para poder estar... Eu não lido tanto com isso. Tá. Eu lido mais com tumor sólido. Tumor líquido, né? Líquido não, perdão, hematológico. Foi mais com hemato. Mas eu sei que você... Eu acho que é acima de 18 anos. Eu não sei se é 16 ou 18 anos. Mas você se cadastra num banco de dados. Se tiver alguma compatibilidade, aí eles entram em contato com você. Entendi. Mas eu não sei te falar a idade certa pra você. Eu acho que é 18. Tá. Mas também tem muito aquela relação de peso também, né? Pra doar medula? Isso. Não sei te falar os critérios certinho. Tá. Porque é uma coisa que eu não lido. Tá. É porque, igual doação de sangue, eu não posso. Pra quem não sabe de casa, eu não posso doar sangue porque eu peso... não, isso sim. Eu tenho 40 quilos, como é que eu vou doar sangue? Eu fui doar... Na minha faculdade, tinha um trote... O trote solidário. Tá. E aí o veterano, você tem que doar, vai doar, não sei o que. Aí eu fui lá, cara, eu passo mal. Pô, eu peso 60 quilos, né? Pode pesar, eu acho que é 50 quilos. Pra homem e pra mulher, muda.
E, cara, dito e feito, eu deu 200 ml e já tava passando mal, cara. 200 Meu ml. Deus. Aí, meu sonho é fazer doação de sangue, mas eu não posso por causa, né? 40 quilos, gente. Se eu fizer isso, acho que eu já fui de arrasta pra cima, né? Como a gente fala hoje em dia. Já fui pra glória. E até uma coisa que você falou lá no começo, que você enfatizou, e eu até queria trazer isso pra agora, é que a gente é da mesma igreja. Sim, E você também falou muito sobre Jesus, né? Sobre a questão de você entender que era o seu propósito. E a gente também acredita muito nas 7 esferas da sociedade, que uma delas é a saúde. Como que você, no seu dia a dia, a gente tem essa visão realmente de impactar onde a gente está inserido, o meio que a gente está inserido. Como que é para vocês no dia a dia, tá ali com o paciente, vai ser a próxima pergunta que eu vou fazer, mas é uma área bem complicada, né, que exige muito do profissional. Na verdade, medicina em si exige muito da sim. gente, mas principalmente o onco, acho que é a Você parte que mais pesa e mexe. você tá lidando com uma tragédia, todo paciente é uma tragédia familiar, né? Sim, Toda paciente que tá lá é uma notícia muito impactante pra família. tá. E, na verdade, eu acho que o que mais me atraiu na oncologia foi isso. Porque era um lugar que eu podia, não ministrar, mas que eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Uhum. Você pode fazer diferença na pediatria? Pode, mas o meu Pode. perfil não faz. Você entendeu? Por Aham. exemplo, você pode fazer a diferença na endocrinologia? Sim, mas meu perfil também não faz. Uhum. Mas Tá. eu gosto de lidar com pacientes assim, Uhum. frágeis, que já estão doentes, né? Tá. A gente tem um paciente que não é doente. Uhum. E eu gosto de lidar com isso. Tá. No dia a dia, acho que a gente fica muito em dúvida da ética médica, né? Sim, sim. Mas, na verdade, por exemplo, você pode orar para um paciente, mas, Tá. cara, você pede para ele antes. Sim. Posso orar? Perguntar. Pode. Não pode. Tá bom, acabou. Aham. Não tem muito conflito nisso. Aham. E você vê que os pacientes, eles demandam isso de você. Então, quando muito paciente vê em você a calma que ele gostaria de ver, você passa Familiar também. a informação do jeito que ele, de uma forma não traumática, Tá. dá o suporte para ele. E eu acho que os pacientes veem muito o reino, veem muito Jesus nisso, Tá. do Uau. seu cuidado que você tem com eles. Sim. Tem algumas coisas assim, tem horas alguns ambientes que eu sinto mais confortável, que você Aham. consegue ser um pouco mais ousado, né? Aham. Mas no dia a dia, cara, eu acho que quase todo dia tem uma experiência né, que impacta em algum grau, sabe? Aham. É muito interessante, assim. Já tive pacientes que eu tive que curar. Não, mas eu já vi cura, assim, em Aham. ambiente de hospitalar. Aham. E você vai aprender. Não é uma coisa que você aprende Da noite pro no primeiro dia. ano. Tá. Você vai entendendo o que você pode fazer, o que não pode, qual é a abertura que você tem, qual é o paciente que você faz isso, qual é o paciente que você não faz. Tá. E você se aprende a ser guiado, né? Guiado pelo Espírito Santo. E eu acho que é para isso que a gente faz. Na verdade, medicina tem a primeira igreja de língua portuguesa no Brasil, quem fundou foi um médico. Ele chama Robert. Ai, não lembro. Não tem problema. Não lembro. E assim, a medicina sempre caminha com a saúde, como geral, né? Sempre caminha com missões, né? Sempre caminha isso. Sim. A missões sempre tem ou um hospital, ou uma igreja, ou uma escola. Sim. E o médico sempre, ele consegue acessar lugares que ninguém consegue acessar. Exatamente. Ele consegue ir para lugares que ninguém, e ele consegue... Iria. No lugar do coração dos pacientes, que eles se abrem para você. Sim. E às vezes vê isso e procura isso em você. Aham. E até é bacana isso, porque na faculdade, agora no primeiro período, né? A gente aprende muito. Agora eu tô no segundo, né? Perdão. A gente aprende muito no método MCCP, Sim. que é o método centrado na pessoa. Antigamente... Ah, entendi. Entendeu? Tinha um outro da... Poxa, eu não lembro. Mas enfim. E aí a gente realmente, essa questão de você conversar com o paciente, estar ali todos os dias e criar esse vínculo é algo muito importante.
E também o paciente, ele dá abertura, né, para o profissional poder. Porque é uma coisa também que a gente, nosso no primeiro período, a gente bate muito nessa tecla, os nossos professores. Na minha faculdade não fala professores, tá? A gente fala tutores, que é a questão de facilitadores, perdão. Falam muito É, na questão que legal, da. É diferente. Eles não falam que são professores, eles são facilitadores. que legal. É, nessa questão de realmente você criar o vínculo, mas na questão da ética médica. Eles batem muito nisso. E aí a gente fica assim, meu Deus, mas até onde eu posso ir, aonde eu não posso ir, pela questão de, nossa, se eu falar tal coisa, eu posso perder meu CRM, um exemplo. Cara, eu vejo assim, a ética em dois cenários, né? Tem, pelo menos a gente que é compartilhado, tem essa sede de compartilhar do reino Sim, e quer ver o sobrenatural. sim. Tem a questão da cura Aham, e tem a questão de você compartilhar da salvação de Jesus. sim, A cura, você sempre pede para a pessoa orar. sim. E tem ambientes que é mais fácil. Por exemplo, eu sentia muito mais facilidade em pronto-socorro. Tá. E, e você consegue discernir se o paciente é minimamente cristão. A gente está num país Sim. católico, cara. Aham. Todo mundo quer uma oração. Sim. Aham. É simples assim. E você só não pode comprometer ele com o seu tratamento. Sim, entendi. E a outra parte é a questão de você compartilhar de Jesus. Mesma Tá. coisa, a maioria das pessoas acham que já tem Jesus Cristo. Sim, sim. E você fala assim, olha, você quer reafirmar isso? Tá. É uma Bacana. coisa mais... você não está atingindo isso, né, em ponto Sim. ético. Aham. Se o paciente fala, não, ok. Ok, Você tudo não... bem. Exato. Aham. E eu vejo que Deus estava me falando muito comigo nessa questão do papel do médico, né? Tá. Porque a gente tem um papel tanto de levar o reino, né? Sim. Mas também de testificar o que ele faz. Sim. Porque o sacerdote naquela época, ele que havia uma pessoa leprosa, ele que falava, ela tá curada, ela não tá. Aham. E a gente fala assim, olha, tá, Você. você foi curado, você não está. Sim. Então a gente nós não precisamos ser o evangelista de estádio. Quebra o Tá. gesso agora, não sei o quê, pelo amor de Deus. Cara, você tá no pronto-socorro, tira um Sim, não raio-x, tem como pronto, você acabou, conseguir velho. fazer isso. Sim. Entendeu? Você, Aham. ó, você foi curado, amém, mas continua o tratamento, tá? Sim. Tipo assim, a gente tem que ter essa. Você não precisa entrar em conflito com as suas condutas, Tá. estar em conflito com a ciência, nada, Tá. pelo contrário. Aham. É mais. Você. Tem pacientes que, assim, que a ciência dá para explicar, mas, cara, você vê que é a mão de Deus agindo nele. Sim, claro. Então, eu acho que a gente tem que entender esse papel, assim, Aham. de nós estarmos testificando. Quando o médico fala, você foi curado, é outra coisa Outra do que um coisa. leigo falando. Sim, aham. Entendeu? E a gente tem que agir. Você pode ser ousado na medida certa, no tempo certo, sendo ético, sem Sim. Sem infringir, infringir. sem ser preso. Assim, e perder nosso CRM tão esforçado, né? Que a gente luta, né? 6 anos aí. Mas é até uma questão que, né, é algo muito interessante pra mim, que eu até gostaria de saber, porque já pensei em fazer ecologia, mas não acho que eu devo seguir por esse caminho, porque muita gente fala assim, nossa, pra você ser onco, você precisa ter sangue frio. Ah, você precisa ser insensível pra maior parte das situações. E como que você lida com isso, perdão, para essa parte emocional? Porque, exemplo, a gente estava até comentando um dia na nossa reunião de médicos, na nossa igreja tem um grupo de médicos, a gente faz uma reunião todo mês, Maravilhosos os médicos. maravilhosos, Um inclusive. salve aí para E Zion aí, Health. oi, galera. E aí a gente conversa sobre isso, até na reunião onde a gente conhecia, você comentou, nossa, mas aí o paciente veio a óbito. Como que lida com isso, né? Então, você poderia falar pro pessoal sobre, porque tem uma dúvida minha, que foi esclarecida naquele dia, mas é Sim, sim. interessante saber para quem não tava. Cara, é assim, eu em específico, eu acho que o mais difícil não é a parte emocional. Tá. Porque é nisso que eu faço a diferença. Uhum, É nisso que você atua mais, né? uhum, E outra porque você tem um treinamento para isso, né? uhum. Você treina a forma de lidar com... Tá. A forma de falar, a forma de lidar com o paciente, quando dá notícia, Uhum. avaliar se o seu acompanhante, se o paciente estão entendendo o que você está falando, uhum. se é a hora certa. Mas no geral, você consegue lidar com isso de uma forma... O que mais pega mesmo são os pacientes jovens. Tá. Paciente assim que, cara,
30 anos. Aí é pesado. Uhum. Mas a maioria dos pacientes não são isso. Tá. A maioria dos São pacientes mais são velhos. idosos ou 50 anos aí. Tá. E a maioria é ambulatorial. Aham. A maioria está fazendo segmento clínico, faz uma quimioterapia e para. Tem alguns casos que toca muito nisso. Aham. Só que você tá ali para isso. Sim. E é o que eu te falei, eu me vejo muito mais lidando com um paciente assim do que eu lidando com um paciente da endócrino, que, não, Tá. que você fala, come um pãozinho. Não, mas doutor, como 3 pãozinhos por... Eu não tenho paciência para isso. Tá. Mas tem gente que foi chamado para isso. Você entendeu? Aham, É o chamado da pessoa. Chamado da pessoa, claro. E os pacientes, a oncologia em si, né, o câncer, é como as outras doenças também. O que é pior? Um câncer, diálise. Tá. Entendi. Aham. Você entendeu? Sim, tem câncer ruim, tem Sei. diálise ruim. Sim. É você lidar com isso e no dia a dia você consegue digerir essas coisas. Tá. E, Caio, você pode contar algum momento, assim, na sua carreira, né, como um médico oncologista, que te marcou muito, mas sem infringir a questão da ética, não cita nomes, pelo amor de Deus, Sim. não quero ser processado, e também acho que você não quer perder seu CRM, mas você pode contar alguma experiência que te marcou muito, assim, que você, uau, ali foi um momento que marcou muito, assim. Cara, eu tive uma paciente que ela tinha um câncer de músculo, sarcoma. Uhum. E ela fez quimioterapia e não respondeu também. Uau. Então ia ter que ressecar. Tá. Só que não ia só ressecar, ia ter que amputar o braço. Uau. E aí ela era jovem, Aham. super jovem. E não queria. Então ela começou a enrolar. Tá. Acho que ficou uns 2 meses para fazer cirurgia. E assim, sarcoma em si, Aham. você tem que ressecar logo, porque senão pode metastatizar. Sim, aham. E aí todo médico que ia lá, os residentes que iam lá voltavam chorando. Todo residente que ia lá voltava chorando. Aí eu tava meio de coordenador do R+, ali, Aham. e falei assim, não, vou lá Tá. trocar ideia. Cheguei lá, tava com a biblinha assim, e aí ela falou assim, Deus falou que ia me curar. Uhum. E aí eu falei assim, olha, eu sei que Deus pode curar, Deus não precisa de mais 10 minutos, Deus pode Ele curar pode fazer isso agora. até você indo pro centro cirúrgico. Sim, Mas mesmo que você opere, ainda é Deus cuidando de você. exatamente. Porque tem pacientes que não Que não conseguem tem essa operar. visão. Sim. Então, eu sei que a cirurgia é horrível, ninguém Claro. quer isso. Aham. Mas ainda é Deus cuidando de você. Ela chorando, eu com a máscara aqui, tentando chorar. Aí eu vi ela depois. Eu Aham. vi ela depois de uns 2... Eu não vi ela mais, vi ela depois de uns 2 anos com um filhinho. Uau! Muito legal. Nossa, Legal. que lindo. Eu vi ela careca, né? Ela cabeludinha, muito Oh, bonitinha. que lindo. Muito legal. Doutor, pra gente estar finalizando, o senhor poderia estar contando, o senhor nada, né? Já tem intimidade. Você contando sobre, contando não, perdão, dando 2 dicas. Uma para quem tá no processo de vestibular e a segunda para quem já está dentro da faculdade. Vestibular ou residência? Vestibular. Cara, a primeira dica. Eu acho que vou linkar no... Pode ser. Não, eu ia falar, dá 3 dicas. Quem tá no vestibular, na faculdade já, tipo, eu que tô no segundo período, e quem já tá na residência. Tá. Da faculdade, prestando prova, né? Eu acho que eu vou linkar com o que eu falei da minha, que eu fui particular, né? Cara, a maioria dos meus amigos fez 2, 3 anos de cursinho e foi para particular. Que Tá. o primeiro ano só prestou pública, Tá. porque queria isso. Aham. Eu sei que algumas pessoas não têm essa oportunidade, mas se sua família tem isso e seus pais estão te dando apoio, Aham. cara, não presta particular. Tá. Não fica... É lógico que se é um sonho seu, cara, meu sonho é passar na USP, amém, glória a Deus. Mas se você tiver isso, não cria esse bloqueio. Tá bom. Porque muitos colegas meus ficaram prestando anos e anos e acabaram fazendo particular junto comigo. Aham. A outra coisa é você... Cara, todas as minhas decisões, Deus colocou no meu coração. E é difícil a gente discernir o nosso desejo do que Deus quer. Sim. Eu sei que é uma dica mais espiritual, mas Aham. tenta discernir para onde você vai. Porque às vezes você está prestando medicina porque seu pai quer, você está prestando medicina porque você quer provar alguma coisa para alguém. E, cara, você tem que fazer medicina porque é o seu chamado, porque Sim. é o que você nasceu para fazer. Exatamente. Porque
muitos médicos estão na profissão e não vivem a profissão. É um fardo para eles. Sim, porque estão ali só por causa do dinheiro, né? Exato. E a terceira estuda, filho. Chegou residência, cara, assim, só vai. A gente estuda muito. Cara, eu tô contando com a residência 11 anos estudando. Não tem profissão assim. Então, assim, se você não tem não cultiva uma rotina de estudos no seu colégio, no seu cursinho, cara, vai ser difícil você cultivar na faculdade e na vida. Porque na vida você vai na residência você trabalha e tem que estudar à noite. Sim. Estudar no almoço. Então, é essa a vida do residente brasileiro. E eu acho que do residente, dicas para quem está na residência, primeiro, toma muito cuidado com a sua parte mental, porque a carga horária do residente brasileiro é altíssima. Então, esteja preparado para isso, fica atento quando você começa a ficar burnout, depressivo, ansioso, compartilha com um profissional, compartilha com seus familiares. Eu acho que a decisão da residência é uma coisa difícil, né? Então, assim, faça optativo, conversa com pessoas. Cara, todo mundo que eu conheço, um monte de gente manda mensagem, Caio, como é que é oncologia? Assim, colega de colega me mandou, Caio, passa o seu contato, como é que é oncologia? Pergunta para as pessoas como é que é, pergunta o dia a dia, faz uma visita, porque eu acho que isso esclarece muito, muito mais aonde você vai do que um gosto pela matéria. E também eu acho que também para decisão, né? Ver a rotina. Não a rotina da residência, né? Mas a rotina da profissão. Porque muita gente escolhe uma rotina, escolhe a especialidade pela rotina. E não vê a rotina. E aí comprometeu o sonho de ter família, o sonho de fazer qualquer outra coisa. Sim. E aquela especialidade não permite ele isso. Sim, Toda especialidade tem seu ócio. A oncologia você tem que ficar com BIP, tem um paciente entra em contato com você, não tem muito horário, você tem que lidar com a pessoa que paga a conta, que é o convênio. Então, é preços altíssimos. Sim. Então, todas as especialidades têm suas dificuldades. Então, veja as dificuldades e se você tolera bem elas. Bacana. Acho que é isso. Caio, muito obrigada pela sua participação. Eu fiquei muito feliz de trazer você para cá. Fiquei feliz de vir quando aqui. Quando eu te conheci, né? Quando eu te conheci. Foi um momento bem bacana, né? Que a gente tava com vários médicos compartilhando ali a rotina. E eu, né? Primeiro ano, ouvindo pessoas ali que têm, obviamente... Cara, e é muito bom isso, no primeiro ano você escutar pessoas assim, né? Sim, é incrível. Então, uma dica que eu deixei pra vocês, já estão na faculdade, vai, investe, procura, bota a cara a tapa, gente. Eu morria de vergonha e falei assim, nossa, deixa eu fazer plantão com você. Mas é assim mesmo, porque cara. é assim que você vai conseguir ver. É legal desde o primeiro período. A grande maioria das pessoas são abertas para receber aluno, para conversar. Poucas pessoas que eu conheço não falam, não, sai daqui. Pelo contrário. Se você quiser, tá me chamando pra fazer um estágio com você, tô aceitando, tá? Estamos lá. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Caio, novamente, pela sua participação. Muito obrigada por ter realmente tido um tempinho pra poder estar aqui. Eu sei que a sua rotina é muito pesada. Eu sei que você veio direto do hospital pra cá. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido aí em casa. Seja compartilhando esse vídeo para quem sonha em fazer medicina, quem tem o sonho também de ser oncologista, né? Com o Caio aqui, um profissional e tanto na área dele. Não esquece de estar nos seguindo aqui, por favor. Vai lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Caio? Caio Ulisses. Caio Ulisses. Vão lá, gente. Ulisses com Y. Vão lá seguir ele. No Caio Ulisses? Caio é o nome artístico. Ulisses é o de guerra. Vamos lá, tá seguindo ele, gente. Mas é isso, muito obrigada. E até a próxima. Já foi? Eu acho que já foi, né?